Oi pessoal, bem-vindos a essa nova videoaula, onde estaremos completando a parte de distribuição do ar comprimido. Então nessa segunda parte, através de um exemplo prático, nós vamos mostrar como é que se faz os cálculos para dimensionamento das tubulações de uma rede pneumática. Os cálculos eles vão ser feitos independentemente para cada uma das linhas que compõem a rede. Então a chamada linha principal ou linha tronco, linha secundária e a linha de alimentação, que vão para os postos de trabalho. Exemplo prático. Então, esse exemplo prático em que se deseja determinar o diâmetro necessário para cada tubulação da linha tronco de uma rede, ele foi extraído do livro do Fialho, onde mais detalhes podem ser consultados. Então, pressupondo que a tubulação da linha tronco tem as seguintes características: comprimento de tubulação linear retilíneo 300 metros, a perda de carga admitida 0,3 kgfm por centímetro quadrado, a pressão de regime, que é a pressão do compressor, 9 kgfm por centímetro quadrado, o volume de ar corrente 300 metros cúbicos por hora, e prevendo um aumento de capacidade nos próximos 10 anos de 60%. As singularidades dessa linha principal são 5 T's roscados com fluxo em ramal, 29 T's roscados com fluxo em linha, 7 válvulas do tipo gaveta roscadas, 5 curvas de 90 graus de raio longo. Em primeiro lugar, então, é necessário dispor em uma tabela todas as singularidades com seus respectivos comprimentos equivalentes. Porém, se olharmos para a tabela, a gente vai ver que há necessidade do conhecimento de um diâmetro nominal. Esse diâmetro vai ser obtido de uma primeira aplicação da equação 1. Então nós temos que a equação, o diâmetro é calculado como sendo 10 vezes a raiz quinta deste número, 1,663785 10 a menos 3, vezes a vazão elevada a 1,85, vezes o comprimento total da linha tronco, dividido pela variação de pressão, vezes a pressão de regime. Sem, no entanto, a gente vai, nesse primeiro momento, desprezar a existência das singularidades. Ou seja, nós vamos utilizar somente o comprimento retilíneo para fazer esse primeiro cálculo. E lembrando que em 10 anos o volume de ar necessário deve crescer 60%, nós temos que já calcular aqui esse aumento. Então a vazão de 300 metros cúbicos por hora, prevendo um aumento de 60%, precisaremos de uma vazão de 480 metros cúbicos por hora. Substituindo então as variáveis, nós vamos ter a vazão tem que estar em metros cúbicos por hora, o comprimento tem que estar em metros e as pressões em bar ou quilograma-força por centímetro quadrado. E nós vamos adotar que 1 kgfm por centímetro quadrado é igual a 1 bar. Fazendo essas primeiras contas, nós chegamos a um diâmetro de 70 milímetros. Então, consultando a tabela 1, o diâmetro acima mais próximo é o diâmetro de 77,9 milímetros, que implica num diâmetro nominal de 3 polegadas. Esse diâmetro de referência, então, ele deve ser utilizado para a consulta das perdas por singularidades. Voltando então agora à singularidade, nós temos 5 T's roscados com fluxo em ramal, 29 T's com fluxo em linha, 7 válvulas do tipo gaveta e 5 curvas de 90 graus de raio longo. Então, iniciando com 5 T roscado com fluxo em ramal, a gente deve achar na tabela o fluxo em ramal e aí procurar 3 polegadas, obtemos o valor de 5,2 rosqueado. Aí a gente deve então anotar
que nós vamos precisar de 5 deles, e o comprimento equivalente para cada um deles é de 5,2, dando um total de 26. Então é só multiplicar aqui. Depois nós temos 29 T's roscados com fluxo em linha. Então devemos procurar na tabela o fluxo em linha, diâmetro de 3 polegadas, obtemos um valor de 3,7. Então nós temos o T roscado com fluxo em linhas com 29 peças, 3,7, multiplicando pelas 29 peças, um total de 107,3 metros. Também temos 7 válvulas do tipo gaveta roscadas. Então, se a gente olhar as válvulas tipo gaveta com diâmetro de 3 polegadas, temos um comprimento de 0,58. A quantidade são 7 peças, cada uma com 0,58, temos um total de 4,06 metros. Depois temos 6 curvas de 90 graus de raio longo. Então, consultando a tabela, achando a curva 90 graus com raio longo, diâmetro de 3 polegadas, temos um comprimento de 1,2 metros. A quantidade são 6 peças, cada uma com 1,2, então um total de 7,2 metros. Tabulando todas as singularidades em uma única tabela, nós temos 26 metros devido aos 5 T's roscados com fluxo em ramal, 107 metros devido ao T roscado com fluxo em linha, 4 metros devido às válvulas do tipo gaveta e 7 metros devido às curvas de 90 graus e raio longo. Somamos tudo, chegamos a 144,56. Aí o comprimento total então da linha tronco vai ser os 300 metros em linha reta, mais 144 devido às singularidades, perfazendo um total de 444,56. Reaplicando a equação e substituindo as variáveis, temos. Então agora a gente volta a fazer as contas, em vez de trabalhar com 300, vamos trabalhar com esse dado de 444,56. Chegamos a um diâmetro de 75,79 milímetros. Consultando novamente então a tabela 1, o diâmetro acima mais próximo é o diâmetro de 77,9, que implica de 3 polegadas nominal. Neste caso, então, mesmo considerando as perdas de carga devido às singularidades, o diâmetro necessário ainda corresponde ao tubo de 3 polegadas. Dimensionamento das linhas secundárias e de alimentação. O dimensionamento das linhas secundárias de alimentação, eles podem ser feitos aplicando a mesma equação. Então vamos começar com as secundárias. No caso das linhas secundárias, sendo todas do mesmo comprimento, divide-se o volume de ar corrente pelo número de linhas secundárias e procede-se ao cálculo ajustando o valor da variável comprimento L total. Voltando ao exemplo prático anterior, supondo que a rede tenha a vista superior representado pela figura a seguir, onde temos 10 linhas secundárias de igual comprimento. Então aqui temos as linhas. Então aqui era a linha tronco principal, agora nós temos aqui todas as linhas secundárias e depois nós vamos ter as linhas de alimentação. No caso nós temos então 4, mais 3 aqui, 7, mais 3 aqui, 10, perfazendo um total de 10 linhas secundárias, todas com o mesmo comprimento. O detalhe de uma das linhas secundárias com a indicação, vamos mostrar a seguir. Então aqui, ó, então aqui nós temos uma linha secundária, e cada linha secundária então vai sair com 3 linhas de alimentação. Lembrando que nas linhas de alimentação tem que ter dreno e tem que ter a unidade de conservação de ar para cada máquina. Então, os dados referentes às linhas secundárias são os seguintes. Comprimento da tubulação linear é de 11 metros. A perda de carga admitida, 0,3 kg/força por centímetro quadrado. A pressão de regime, 9 kg/força por centímetro quadrado. E o volume de ar corrente total na fábrica, com previsão de aumento de capacidade nos próximos 10 anos de 60%, é de 480 metros cúbicos por hora. E no caso nós vamos ter
As singularidades vão ser 3 T's roscados com fluxo em ramal, uma válvula do tipo gaveta roscada, uma curva de 90 graus de raio longo roscada e um cotovelo comum 90 graus roscado. Então, a solução. Primeira parte, o volume de ar corrente por linha secundária, quanto seria? Então, se nós temos 10 linhas secundárias e o volume total é 480, fazemos a divisão por 10, temos para cada linha 48 metros cúbicos por hora. Aplicando na equação 1, nós temos que o diâmetro vai ser 10 vezes raiz quinta deste número, vezes a vazão, que é de 48 metros cúbicos, elevado a 1,85, vezes o comprimento, a gente faz inicialmente o comprimento em linha reta, de 11 metros, uma perda de 0,3 kg força por centímetro quadrado e a pressão de regime de 9 bar. Aí chegamos num diâmetro de 15,42 milímetros. Consultando então a tabela 1, o diâmetro acima mais próximo vai ser o diâmetro de 15,8, que corresponde a um diâmetro nominal de meia polegada. E esse diâmetro, então, ele deve servir de referência para a consulta das perdas por singularidades. Aí temos 3 T's roscados com fluxo em ramal, consultando a tabela com fluxo em ramal, meia polegada, nós temos um comprimento de 1,3. Então a gente vai ter uma quantidade de 3 T's roscados com um comprimento de 1,3, multiplicando temos 3,9 metros. Depois temos uma válvula do tipo gaveta roscada. Então, consultando a válvula do tipo gaveta com diâmetro de meia polegada, temos um comprimento de 0,17, implicando um total de 0,17 metros, porque temos apenas uma válvula. Depois, uma curva de 90 graus de raio longo, consultando a curva então de 90 graus de raio longo, com diâmetro de meia polegada, comprimento de 0,67. Então, comprimento de 0,67, como temos apenas um, vai dar um total de 0,67 metros. Depois, um cotovelo comum de 90 graus roscado, consultando a tabela, então, com 90 graus o cotovelo comum, né? Diâmetro de meia polegada, temos um comprimento de 1,1. Quantidade é uma só, dando um total, então, de 1,1 metros. Tabulando, então, todas as singularidades em uma única tabela, nós temos 3,9 aqui devido aos 3 T's roscados, o fluxo normal, depois uma válvula do tipo gaveta, uma curva de raio longo, aqui um cotovelo e tal. Somamos tudo, chegamos a 5,84 metros. Comprimento, então, total da linha secundária vai ser os 11 metros em linha reta, mais os 5,84 devido às singularidades, e temos um comprimento total, então, de 16,84. Aí, reaplicando na equação 1 e fazendo as contas, agora utilizando este novo comprimento, levando em conta as singularidades, chegamos a um diâmetro de 16,8 milímetros. Consultando, então, novamente a tabela 1, o diâmetro acima mais próximo é o diâmetro de 21 milímetros, que corresponde a um diâmetro nominal de 3/4 de polegada. Neste caso, considerando as perdas de carga devido às singularidades, o diâmetro agora necessário é de 3/4 de polegada e não mais o de meia polegada. Dimensionamento das linhas de alimentação. Considerando o exemplo prático, onde uma das linhas de alimentação é ilustrada na figura ao lado, o procedimento de cálculo é similar. Então aqui nós temos uma curva de raio longo roscada, uma válvula do tipo gaveta, um T em fluxo pelo ramal roscada. Os dados referentes às linhas de alimentação são os seguintes. O comprimento da tubulação linear, 5 metros. A perda de carga admitida, 0,3 kg força por centímetro quadrado.
a pressão de regime é 9 kg força por centímetro quadrado, e o volume de ar corrente em cada linha secundária, nós já vimos anteriormente, é de 48 metros cúbicos por hora. As singularidades vão ser um T roscado, então com fluxo em ramal, uma válvula do tipo gaveta e uma curva de 180 graus de raio longo. A solução, então, como são 3 por cada linha secundária, vão ter 3 linhas de alimentação, dividimos por 3. Em cada linha, então, nós vamos ter 16 metros cúbicos por hora a vazão. Aplicando na equação, nós temos aqui a vazão, aqui o comprimento de cada linha de alimentação, que é de 5 metros, aqui a variação de pressão admissível, que é de 0,3 kg força por centímetro quadrado, e aqui a pressão de regime, que é de 9 bar. Aí chegamos num diâmetro de 8,77 milímetros. Consultando então a tabela 1, o diâmetro acima mais próximo é o diâmetro de 9,2 milímetros, que implica um diâmetro de 1/4 de polegada, diâmetro nominal. Esse diâmetro de referência deveria ser utilizado para a consulta das perdas por singularidades. Porém, na tabela 2, o menor diâmetro existente é o de meia polegada, sendo então utilizado esse valor para a tabulação das singularidades. Então, um T roscado com fluxo em ramal, consultando a tabela, pegando de meia polegada, o comprimento é de 1,3, dando um total então de 1,3 metros. Pegando uma válvula do tipo gaveta roscada, consultando a tabela, então com diâmetro de meia polegada, o comprimento é de 0,17 metros, como só tem uma, dá um total de 0,17 metros. Uma curva de 180 graus de raio longo roscada, então se a gente consultar aqui de meia polegada, comprimento de 1,1 metro. Como tem apenas uma curva de 180 graus, vai dar um total de 1,1 metros. Tabulando então todas as singularidades em uma única tabela, nós temos aqui um comprimento total de 2,57 metros. Então o comprimento total da linha de alimentação vai ser comprimento L1 de 5 metros, linha reta, mais os 2,57 devido às singularidades, perfazendo um total de 7,57 metros. Reaplicando na equação 1, nós vamos ter agora, utilizando então, levando em conta as singularidades, em vez de 5, 7,57, chegamos a um diâmetro de 9,56 milímetros. Consultando novamente a tabela 1, o diâmetro acima mais próximo é o diâmetro de 12,6 milímetros, que dá um diâmetro nominal em polegadas de 3/8 de polegada. Apesar de ser possível, então, a utilização de tubos menores que meia polegada, não é usual a utilização dos mesmos. Assim, podemos indicar o diâmetro de meia polegada como o menor diâmetro a ser utilizado na linha de alimentação. Atualmente, é usual a utilização de tubos fabricados em polipropileno reticulado, chamado PPR, já na cor azul, para atender à norma, né? E abaixo segue alguns componentes extraídos do catálogo da Tigre. Então aqui nós temos os T's, as curvas em 45, raio longo, raio curto, tem todos os tipos possíveis para fazer uma instalação de uma linha pneumática. Encerramos então essa nossa videoaula, onde aprendemos a calcular a linha principal, a linha secundária e a linha de alimentação de uma linha pneumática. Espero vê-los numa próxima. Até mais.